Bom, gente, então sejam todos muito bem-vindos. O tema da nossa live é como ressignificar os traumas do nosso passado, gente. E eu tenho certeza que muita gente aqui tem traumas sobre o passado. Todo mundo aqui tem. Então, vamos lá. Muitos de vocês, para quem não tá acostumado, né, para quem tá chegando aí a primeira vez hoje, eu gosto de apresentar para vocês o máximo de conteúdo que eu puder. Então eu praticamente dou um aulão aqui para vocês, tá? Então vocês fiquem ligados, quem quiser pega papel, caneta, que hoje eu vou passar para vocês um monte de informação bacana, informação que se vocês lerem depois de novo, assistirem a essa live de novo, vão poder entender, assimilar tudo o que foi falado e tenho certeza que vai mudar muita coisa aí na vida de vocês. Sobre a ressignificação, né? Essa palavra tá muito em alta hoje em dia. O que seria a ressignificação? O pessoal escuta, você precisa ressignificar os seus sentimentos, precisa ressignificar as suas memórias, ressignifica isso daí, você tá muito chato. O que é essa tal dessa ressignificação, né? A ressignificação, se você parar para pensar, ela é uma palavra muito, muito poderosa, né? Que se ela for bem aplicada, ela é capaz de ajudar a pessoa a enxergar e levar a vida dela de uma maneira totalmente diferente. E eu vou te explicar o porquê. Se você olhar no dicionário, vou ser bem didática aqui com vocês. Se você olhar no dicionário, né, ressignificar quer dizer o quê? Dar novo sentido a algo ou alguém já existente, ok? Para neurolinguística, ressignificar, na verdade, é um reaprendizado emocional, né? Todo acontecimento tem um significado pra gente. E esse significado, ele vai depender do filtro pelo qual nós estamos vendo aquele acontecimento. A partir do momento que eu mudo o filtro, eu mudo o significado do acontecimento. Quando o significado se modifica, as minhas respostas, as minhas ações, tá? E os meus comportamentos também se modificam perante aquela situação, aquela memória, aquela lembrança. Para psicologia, ressignificar não está muito longe da neurolinguística, não, né? Para psicologia, ressignificar é você dar outro significado, tá certo? Ou seja, é você dar um outro sentido a algum acontecimento, principalmente quando esse acontecimento, né, se trata de algo negativo. Se a gente olhar na raiz da palavra, né, ressignificar, ela significa, bem na raiz, tá? Retirar o afeto de alguma coisa, tá? Mas assim, eu vou deixar claro também aqui, vou pontuar de uma vez, no início aqui da nossa live, o seguinte: ressignificar, pessoal, não é esquecer, tá? Deve ter gente que tá pensando aí, mas isso quer dizer então que eu vou ter que esquecer o que aconteceu comigo, eu vou ter que esquecer aquele trauma e fingir que nada aconteceu. Muito pelo contrário, tá? Ressignificar não é esquecer. Da mesma forma que superar algo também não é esquecer, tá? Pelo contrário, quando você ressignifica e quando você supera alguma situação, quer dizer que você tirou o poder que aquela situação tinha sobre você. Você consegue se lembrar daquela situação sem que aquela situação te derrube novamente. Compreenderam? Então, ressignificar não é esquecer, e sim retirar o afeto que a experiência teve sobre a sua vida. Como assim? Quando a gente ressignifica uma experiência, você está retirando o afeto que ela tem sobre você. Ou seja, ela não te afeta mais. Ela não retira de você as suas melhores energias, ela não te angustia mais, ela não te deixa mais nervoso, com raiva, com medo, se sentindo culpado e etc. No decorrer aí da nossa vida, nós passamos por uma série de situações que causam dor e sofrimento, tanto físicos
quanto psíquicos, tá certo? Gerando aí traumas emocionais que afetam o nosso comportamento e o nosso pensamento no decorrer da nossa vida. Vocês concordam comigo? E assim, quando eu falo que nós passamos por situações que causam dor e sofrimento, às vezes não precisa ser nenhuma tragédia não, tá, gente? Qualquer situação pequena que tenha te causado dor, que tenha sido um gatilho aí pra você e tenha te causado algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, já é o suficiente. A gente não pode medir o tamanho do sofrimento e da dor das pessoas. Cada um sabe onde dói e como dói, tá certo? Antes da gente continuar, eu acho que pra vocês poderem compreender bem a situação, eu quero explicar pra vocês o que é um trauma. Porque muita gente, né, escuta isso, ok, eu vou ressignificar um trauma. Mas aí entra justamente o que eu acabei de falar. Ok, mas o que é um trauma? Né? O que seria o tal do trauma de verdade? Porque às vezes a pessoa acha que a dor dela, que o sofrimento dela é insignificante. Que aquele trauma, que aquela situação que ela passou é tão boba que não tem por que traumatizá-la. Né? Mas, gente, na verdade, tem sim. Né? Tem como traumatizá-la sim. Cada um sente, né, na intensidade que tem que sentir, certo? Então vamos lá. Antes da gente continuar, eu vou explicar para vocês o que seria um trauma, tá certo? Já falei para vocês, pega papel e caneta. As memórias são imagens mentais vívidas, ok? Os traumas são todas aquelas situações que tiveram um forte impacto emocional na nossa vida, tá? Assim como nós conseguimos memorizar coisas de ordem racional, CPF, telefone, CEP, CNPJ, quem consegue decorar o CNPJ, eu admiro, porque pra mim tudo tem um limite, o CNPJ é o meu limite. Então, isso é tudo de ordem racional, certo? A gente tem essa capacidade de memorizar coisas de ordem racional. O nosso cérebro também memoriza, né? Também tem esse sistema de armazenamento de situações do ponto de vista emocional. Da mesma forma que o nosso cérebro, né? Que as situações boas, elas ficam gravadas na nossa memória, o mesmo acontece com as situações ruins, né? É óbvio, gente. Isso é óbvio, né? Não tem como fugir dessa situação. Se a gente grava as boas, então a gente grava as ruins. Isso é bom, tá? Você tem que pensar assim, pelo menos o meu cérebro está em ótimo funcionamento, está em desempenho perfeito. Se você está conseguindo gravar as situações ruins que também aconteceram contigo, quer dizer que o seu processo cognitivo aí está perfeito, tá bom? Graças a Deus, né, galera? Quando você se lembra de uma situação boa, por exemplo, não te dá a sensação de prazer, de alegria, de contentamento? Quando você fica lá todo saudoso, né, pensando nas coisas boas que aconteceram com você, dos momentos bons vividos, né? Você não dá risada lembrando, não fica com um sorrisinho bobo, né? Não fica ali pensando com uma sensação gostosa no peito, como se estivesse revivendo aquela situação. Então, gente, o mesmo acontece com as situações ruins, né? O nosso cérebro, ele fica num estágio de hipervigilância, né? E todo aquele processo vivido que teve uma carga negativa para você, ele fica gravado no seu cérebro como de uma maneira muito ruim, né? E aí ele traz à tona as emoções negativas que foram sofridas naquele exato momento que a pessoa passou pela experiência traumatizante, tá? Pessoas que passam por traumas e ainda trazem com elas lembranças e resquícios, tá, gente, das sensações, estão sofrendo, muito provavelmente, de transtorno de estresse pós-traumático, que também é conhecido como TEPT. E o que seria... Olha só como é que uma coisa vai puxando a outra. A gente acha que às vezes é uma coisa simples, que é uma coisa boba, e não é, né? Eu comecei lá no ressignificar e eu já tô aqui no estresse pós-traumático, tá bom? Então, olha só. O que seria, então, de uma forma muito simplificada e muito rápida, o transtorno de estresse pós-traumático? Toda
toda vez que acontece algo e a gente tem lembranças de um determinado momento, a nossa memória ativa o seguinte processo. Opa! Já passei por essa situação semelhante. Nisso, o nosso cérebro traz à tona toda aquela dor, tá? Todo aquele sofrimento que foi vivido anteriormente, tá? Ou traz todo aquele saudosismo, traz toda aquela alegria, traz toda aquela sensação gostosa que foi vivida anteriormente. Compreenderam? O nosso cérebro, ele tem essa memória ativa, né, afetiva, e ele se ativa quando ele se depara com situações semelhantes. A pessoa que está vivendo um estresse pós-traumático, o cérebro funciona dessa seguinte maneira. Quando ela passa por uma situação parecida com a que ela viveu anteriormente e foi um trauma para ela, independente do grau do trauma, o cérebro automaticamente já pensa que ela está passando por aquilo de novo. E aí o que ele faz? Ele ativa, ele traz à tona toda aquela dor, todo aquele sofrimento que a pessoa viveu antes. E parece que ela está vivenciando aquele trauma, aquela dor, naquele exato momento. Compreendem? A dor, a intensidade, tudo é a mesma do momento passado. Interessante, né? Entenderam, gente? Quando isso acontece, quando todas essas lembranças, né, vêm à tona perante uma situação que a gente acabou de viver, o nome disso, e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, é gatilho, tá? Gatilho emocional. Nesse momento, né, que a pessoa tá vivendo aquela situação semelhante, é como se disparasse um gatilho e ele te levasse a uma memória emocional ruim. E é essa memória que tem essa força de manter a pessoa ali, aprisionada naquela situação e naquele sentimento. Compreenderam, gente? A pessoa passa por uma situação semelhante, o cérebro dela identifica a semelhança de situação, e às vezes nem é tão semelhante assim, mas às vezes uma música, às vezes uma palavra, às vezes um gesto, às vezes uma ação, às vezes um vento, disparam esse gatilho na pessoa e automaticamente o cérebro aciona como se a pessoa estivesse vivenciando novamente aquela lembrança. E aí a pessoa passa a vivenciar toda aquela experiência de novo, toda aquela sensação, como se tivesse acabado de vivenciar a situação traumática. E é isso que prende a pessoa. Esses gatilhos emocionais acabam prendendo a pessoa nesse ponto de sofrimento, né? Nesse ponto aí de não conseguir seguir adiante, não conseguir seguir em frente, certo? Porque ela não consegue lidar com esse gatilho, porque está muito vívido ainda dentro dela. O que ela precisa fazer? Ressignificar esse gatilho. Compreenderam, gente? Mas um detalhe muito importante, né, que vale a pena eu ressaltar, é que a memória traumática, tá? De qualquer intensidade que ela seja, reforço aqui, muita atenção para isso que eu vou falar agora, tá? Uma memória traumática, gente, de qualquer intensidade que ela seja, ela não segue um tempo cronológico, tá? Não segue um tempo cronológico. Você não passa a lembrar daquela situação com menos intensidade a cada ano que passa, né? Se não houver um tratamento, né, relacionado a esse trauma que você vivenciou, cara, podem passar aí uns 10 anos, uns 15, 20 anos, tá? Que sem querer você vai se lembrar da situação e ao lembrar, o gatilho vai disparar e todas aquelas sensações daquele momento de 10, 15, 20 anos atrás, elas vêm à tona como se a situação tivesse acabado de acontecer. Compreenderam a importância aí da terapia para quem passa por um trauma
E eu repito, trauma de qualquer intensidade que seja. Não precisa passar por uma catástrofe para você classificar como um trauma. Qualquer situação que mexa aí com a tua estrutura, que te deixe, né, vulnerável, que te deixe mal, que te abale emocionalmente, qualquer situação, né, que você passou, que te deixou dessa forma, é um trauma, tá? Não menosprezem os traumas que vocês sentem, tá? Não deixem ninguém diminuir esse trauma de vocês, tá bom? Porém, aí está a importância do tratamento, do acompanhamento, porque não adianta, gente. A memória traumática, ela não tem uma ordem cronológica, tá? Ela não segue um tempo cronológico, tá bom? Então, se vocês não tratarem, daqui a 10, 15 anos, vai acontecer alguma situação, o gatilho vai ser acionado e vocês vão relembrar de todas as sensações daquela situação traumática como se fosse hoje. As consequências disso, né? Por exemplo, infelizmente, isso impede com que você viva uma vida de uma forma mais saudável e equilibrada, né? Porque você acaba carregando os efeitos desses traumas pelo resto da tua vida, né? E você acaba adotando, olha só, vou falar uma outra palavra que também tá em alta. Você acaba adotando por conta disso comportamentos e padrões limitantes, ou seja, crenças limitantes. Você acaba criando um monte de crença limitante por conta de todos esses traumas que você angariou ao longo da tua vida e não tratou. Compreenderam, gente? Por exemplo, comportamentos e padrões limitantes, ó, eu vou colocar aí. Ansiedade é uma consequência desses traumas. Depressão, dificuldade de concentração, hipervigilância, a pessoa fica ali atenta o tempo inteiro, não relaxa, sempre achando que vai acontecer algo com ela. Isolamento social também é uma característica, tá? Dessas pessoas que vivenciam todo esse estresse pós-traumático aí e não tratam. Irritabilidade, tá? Surtos de raiva. Nossa, poderia ficar aqui listando um monte de características que tem como consequência essa falta de tratamento em relação a esses traumas, tá? Fazendo com que você se torne uma pessoa cada vez mais disfuncional. E sabe o que é uma pessoa disfuncional? Não consegue trabalhar, não rende no trabalho, não rende com os amigos, não rende com a família, né? Vai se largando aos poucos, vai deixando para depois. Entendem, gente? A consequência disso e a gravidade disso também? Conseguem compreender? Voltando ao ponto que eu mencionei então agora há pouco, onde as pessoas passam por uma série de situações que causam dor e sofrimento, né, no decorrer da vida. E essas situações acabam gerando traumas emocionais que afetam o comportamento e o pensamento das pessoas, né? Para que elas então passem a conseguir seguir em frente sem sofrer mais com isso. É nesse momento, pessoal, que se inicia o processo de ressignificação. Tá bom? Vamos então falar sobre a ressignificação finalmente. Então, gente, olha só. A ressignificação, tendo em vista que é um reaprendizado emocional, como a gente comentou lá no início da live, exige da pessoa uma alta intensidade emocional. Por quê? Porque a pessoa precisa reviver mentalmente a situação quantas vezes forem necessárias até que ela consiga printar mesmo, de print, tá? Até que ela consiga printar sobre aquela memória um novo significado e assim fazer a recuperação do trauma. Então, por isso que muita gente foge dessa questão de ressignificar o trauma, porque as pessoas não querem se deparar com aquela memória, não querem encarar de frente a situação que elas passaram. Mas para você conseguir ressignificar um trauma, você precisa encarar de frente a situação que você vivenciou, tá certo? Isso exige muito da pessoa, isso é desgastante demais, né? Porque você não quer ficar relembrando daquelas situações, mas é necessário você relembrar, porque somente quando você relembra, tá? Quando você revive na sua mente, é que você começa a analisar, que você começa a digerir aquilo que passou e você consegue printar sobre aquela memória um novo significado.
Quando você finge que aquele trauma não existiu, você não está ressignificando absolutamente nada. Pelo contrário, você está se auto-sabotando, tá? Porque você está ali ignorando uma situação que traz consequências imensas para você, que se não trouxe ainda, um dia vai trazer, tá? Então não ignorem que tal situação aconteceu. A situação aconteceu. Vamos ter peito de encarar de frente e começar a ressignificar ela. É necessário, tá? Não fujam desse processo. É necessário. Quantas vezes forem necessárias, tá? Para que vocês consigam printar sobre aquela memória um novo significado e recuperar aquele trauma. Não dá para curar, cicatrizar uma ferida que está aberta, fingindo que ela não está lá, tá? É preciso cuidar, mexer, limpar, remexer, limpar mais um pouco, dar tempo ao tempo para que ela possa se curar e fechar, tá certo? É necessário. É agradável? Não, nem um pouco. É desagradável pra caramba, mas é necessário. Mas, Bruna, como é que eu posso fazer essa recuperação do trauma? Vamos lá. Eu falei, pega papel e caneta. Quem não pegou, corre lá pra pegar. Primeiro, reestabelecendo o seu sentimento de segurança. Como? Vamos lá. Repetindo para você mesmo que você não tá mais vivenciando aquela situação, que você agora tá bem, que você tá seguro e por aí vai. Ou seja, é um verdadeiro exercício de autoconvencimento. Compreenderam? Esse é o primeiro passo aí pra gente fazer uma recuperação do trauma. Passou por uma situação, acionou o gatilho, pensou em tudo, veio tudo à tona, todas as sensações vieram à tona daquele trauma. O que você tem que fazer? Eu tô bem, eu não estou passando por essa situação agora, eu agora estou bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, eu estou seguro. Compreenderam? É um exercício mental, gente. É um exercício mental de autoconvencimento. Acionou o gatilho, começa a se autoconvencer de que você tá bem. Acionou o gatilho de novo, começa o processo de autoconvencimento. Tá certo? Esse é o processo onde você vai restabelecer o seu sentimento de segurança, ok? Segundo, reconquistando o controle do que acontece na sua vida. Começar a enxergar que quem controla a sua vida é você. Quem aqui, quantas e quantas vezes, já não se sentiu sem o controle, né, nas mãos aí da própria vida? Tanta gente, mais gente do que vocês pensam, tá? Se você pensa que você tá sozinha nessa, eu posso te garantir com toda certeza que você não está, tá bom? Então, o segundo passo, depois de você começar a restabelecer o seu sentimento de segurança, é você começar a reconquistar o controle do que está acontecendo na sua vida. E por quê? Porque quando você está dentro daquele trauma, naquele processo de estar vivenciando ali os resquícios, né, de um estresse pós-traumático, você acaba se transformando numa pessoa disfuncional, né? Como eu falei agora há pouco. Ou seja, você passa a não ter uma funcionalidade no trabalho, não rende o que poderia render, as amizades começam a ficar capenga, o relacionamento vai pro saco, entende? Então você começa a ficar mal. Você perde o controle completamente da sua vida. Então você precisa começar a enxergar que quem controla a sua vida é você. Ninguém, vocês têm que colocar na cabeça de vocês que ninguém vai poder trilhar o seu caminho, tá? A não ser você mesmo. Então, você tem que começar a ter a proatividade de retomar as rédeas da sua vida, tá? Ou finalmente tomar as rédeas da sua vida pela primeira vez, para quem nunca conseguiu aí ter o controle total da própria vida, das próprias ações, das próprias atitudes e escolhas. Caramba, hein? Tá certo, gente? Então, primeiro passo, relembrando, restabelecendo o seu sentimento de segurança. Repetindo para você mesmo quando o gatilho for acionado. Eu tô bem, eu não estou vivenciando aquela situação agora, eu estou em segurança, tá tudo bem comigo. Autoconvencimento, tá certo? Segundo, reconquistando o controle do que acontece na sua vida. Ninguém pode trilhar o teu caminho por você mesmo.
certo? Quem controla a sua vida é você. Quem tem que decidir o rumo que ela vai tomar é você. Então você tem que retomar aí as rédeas da sua própria vida. E terceiro, você tem que reestruturar a sua vida de uma forma normal, né? Ou seja, voltando a exercer a sua rotina, cumprindo com as suas obrigações, procurando fazer atividades que te tragam prazer, e isso é fundamental. Esse é um ponto aí que ele é primordial, eu diria. Você tem que buscar fazer algo que te traga prazer, que te dê bem-estar, tá bom? Isso é uma característica, é um ponto que vai fazer uma diferença imensa na tua vida, na tua autoestima, na tua enfim, em tudo, gente, em tudo, tá? Ou seja, você tem que reconquistar a sua funcionalidade diária, tá certo? Porque às vezes quando a gente passa por um trauma, né, assim, até mesmo trauma de relacionamento, um trauma, de repente, de um abuso sexual, um trauma de um atropelamento, o trauma de alguma catástrofe, um trauma de uma barata voando pela janela e batendo no meu rosto. A gente precisa, tá, voltar a ficar funcional, porque essas situações tiram a gente um pouco do eixo, deixam a gente ali meio borocochô, né? A gente fica meio borocochôzinho, fica mesmo. Mas a gente precisa retomar as rédeas, voltar a ser funcional, voltar com a nossa rotina, fazer coisas que fazem bem pra gente, para que a gente possa começar a caminhar novamente, tá certo? Eu compreendo que toda essa teoria, né? Que tudo isso na teoria, na verdade, essas etapas aí são muito bonitas, né? Pô, lindo, anotei aqui tudo, vou seguir, né? Só que, gente, eu sei que às vezes na prática, esse processo aí de recuperação vai muito além, né? E essas 3 etapas, elas são consequências do modo como nós passamos a enxergar as coisas, entende? Tudo vai depender, repito aqui, tudo vai depender da forma como eu encaro as situações. Tudo vai depender do modo, do filtro que eu encaro aquele acontecimento, né? Ou seja, essas 3 etapas que eu listei para vocês agora, vou repetir. Restabelecer o teu sentimento de segurança, reconquistar o controle da tua vida, reestruturar a sua vida de uma forma funcional novamente. Todas elas são consequências do modo como você passa a enxergar as coisas, tá? Dessa nova lente que você usa para observar e compreender as situações que acontecem com você, tá? Por isso que eu te diria que a melhor maneira para você ressignificar aí essas experiências é desenvolvendo dentro de você 3 sentimentos. Estão preparados? O primeiro sentimento é o perdão. O segundo sentimento é a aceitação. E o terceiro sentimento é a não resistência. Vou repetir. A melhor maneira de você conseguir ressignificar todos esses traumas dentro de você, todas essas experiências, é você desenvolvendo dentro de você o perdão, a aceitação e a não resistência. E sem sombra de dúvidas, meus queridos, o mais importante nesse processo todo é o perdão. Quando você perdoa a si mesmo e aos outros, aquilo deixa de ter um peso na sua vida enorme, imenso. É como se você acabasse de tirar das tuas costas uma montanha de tanto peso, né? E lembrando, gente, que quando você perdoa, você não está fazendo isso pelo outro. Você está fazendo pela tua paz, por você. Quando você perdoa, você está fazendo isso por você, que é para você ficar em paz com aquela situação. Se o outro vai estar em paz ou não, isso é um problema dele, tá certo? O importante é você estar em paz com a decisão que você tomou, com a decisão de ter perdoado aquela situação, aquela pessoa, enfim. Quando você perdoa, né, a si mesmo principalmente, e aos outros, aquilo deixa de ter um peso imenso na sua vida, né? Tá mais do que comprovado, gente, que o perdão é uma forma poderosa de cura das nossas emoções e das nossas enfermidades, né? Na realidade, até eu diria que o perdão e a gratidão, eles compõem os 2 maiores poderes aí que o ser humano possui, né?
Então, se você ainda não exerceu o perdão e a gratidão hoje, eu te recomendo que você perdoe, que você se perdoe e que você agradeça. Agradeça pelas situações que você passou, agradeça pela vida que você tem, agradeça por ter acordado, agradeça por ter uma casa, agradeça, exerça a gratidão, tá? São os 2 maiores poderes que a gente tem e são os 2 maiores guindastes que existem, porque eles tiram o peso das nossas costas, que não tem assim nem como mensurar, tá certo? Tem gente, presta muita atenção também pra isso que eu vou falar, tem gente que vive esperando por um pedido de perdão e deposita toda a sua cura nesse pedido, ou seja, que tem que partir do outro. Mas acontece que se esse pedido aí nunca chegar, como é que vocês vão fazer? Já pararam pra pensar nisso? Ah, mas eu não fiz nada, quem fez foi o outro que me feriu, o outro que aprontou comigo, foi o outro. O outro que tem que me perdoar. Tu tá lascado. Já diria Gil do Vigor. Tá lascado. Entendeu? Porque esse pedido de desculpa, esse pedido de perdão pode nunca chegar até você. E aí você vai viver o resto da tua vida aprisionada naquela memória, naquele sofrimento, porque o outro não te pediu perdão. Então vocês conseguiram entender? Perdoe por você. Dane-se o outro, gente. Não importa o outro. Perdoe por você. Quando você consegue perdoar de coração, você vence uma guerra sem nem mesmo ter lutado essa guerra. Tá bom? É claro, gente, também que perdoar não quer dizer esquecer, tá? Da mesma forma que ressignificar não quer dizer esquecer. Você não tem amnésia. Graças a Deus que você não tem amnésia nem Alzheimer. Tá? Você pode perdoar a pessoa que vacilou com você, mas isso não quer dizer que você vai abrir brecha para ela vacilar com você de novo. Nem quer dizer que você é obrigado a conviver com essa pessoa novamente. Tá certo? Perdoar não é esquecer. Perdoar é você conseguir seguir em paz diante daquela situação que te aconteceu. Você perdoa por você, para você ficar bem. Para conseguir seguir adiante, sem ficar tendo sofrimento, sem ficar remoendo as situações, sem ficar ali com esse sentimento horrível de angústia, enfim, gerando ansiedade, depressão e etc, etc, etc. Compreenderam, gente? A aceitação também é extremamente importante, porque você passa a ter consciência de que muitas coisas simplesmente não podem ser mudadas. E ao entender isso, você compreende que o que passou, passou, tá? Não pode ser mudado. E assim, você para de ficar ali visualizando o passado, como se o passado fosse uma residência tua. Tem que parar, gente, de ficar visitando o passado como residência. A gente tem que passar a encarar o passado como uma referência. Entenderam a diferença? Tem gente que visita o passado e faz dele uma residência. Tá errado. O que passou, passou, não pode ser mudado. A gente tem que encarar o passado, sim, como uma referência e um PS2 aqui, quando necessário. Tá certo? Não tem que ficar visitando sempre o passado. Você tem que estar aberto para novas situações, com novas experiências e com aquilo que vai te proporcionar. Tá? Passado é visitado como referência quando necessário, tá bom? Residência, jamais. O que passou, passou. O presente, meus queridos, o presente, esse sim, requer coragem para ser vivido, tá? E o nosso futuro, amanhã, 2022, ele depende única e exclusivamente de nós e do que nós estamos fazendo agora. Tá? E da garra com a qual nós enfrentamos as situações hoje. Então, quando desligar essa live, que já está quase acabando, já estou quase terminando o conteúdo, reflete, pensa sobre esses traumas que você vivenciou, começa a olhar para eles com mais carinho, com mais respeito. Você precisa encarar de frente as situações que você passou. O hoje é o teu momento mais importante. Vocês que estão comigo aqui agora, é o momento mais importante da vida de vocês. Falei isso na última live.
esse agora está sendo o momento mais importante da vida de vocês, porque vocês estão aqui agora. A sua mente está aqui no agora. Entende? Então vocês vão ter uma capacidade depois de assimilar, de processar tudo que eu falei e começar esse processo aí de ressignificação de trauma. Para começar um ano livre, leve, solto. Né não? E por último, né, eu falei do perdão, da aceitação e da resistência. E por último eu vou falar aqui da resistência. Ou seja, aliás, resistência não, da não resistência, tá? Tendo em vista que a resistência, ela deriva do medo, dos receios, da culpa, da autocondenação, do orgulho, entre muitas outras coisas. A não resistência, ela faz com que compreendamos que somos seres humanos e seres humanos erram. E ao invés de assumir o papel de vítima ou de culpa, né, com um erro, é importante a gente ter humildade de reconhecer a nossa falha, né, e retirar os ensinamentos que isso nos traz, né, que eu comentei isso com vocês agora há pouco. Quando a gente aprende a olhar para nós mesmos, né, com mais carinho, nós conseguimos finalmente então entender a grandeza aí desses aprendizados, né? E com isso, pouco a pouco, a gente vai caminhando rumo aí, quem sabe, a uma sabedoria de vida, né? Vamos chegar lá velhinho, já todo mundo já com autoconhecimento em dia, com a autoaceitação perfeita, com a não resistência tinindo e com o perdão fluindo na maior paz possível, né? Então, ainda em relação à resistência, gente, a gente não pode esquecer da persistência. Tudo aquilo que você fica resistindo passa a persistir, tá? Então, olha só, nesse caso, ele vai persistir dentro de você, né? Porque o que acontece? Deixa eu repetir aqui o que eu falei. A resistência, né? Ela tá relacionada com a persistência. Tudo aquilo que eu finjo que não existe, ela acaba voltando para mim em forma de mágoa, de raiva, de rancor, de doença e etc. Né? Então, por isso que a gente precisa encarar de frente a situação, ver que ela existe sim e não ter essa resistência em aceitar o que aconteceu. Somente quando a gente aceita o que aconteceu, a gente cria uma capacidade de modificar o acontecido, pelo menos dentro do nosso coração, da nossa mente, que é o mais importante, né? É isso, gente. Eu acho que, para concluir aí essa live, né, eu vou deixar vocês com a seguinte reflexão, tá? Eu gostaria que vocês pensassem muito sobre isso. O recomeço, gente, ele pode levar décadas ou minutos. Depende única e exclusivamente do que acontece dentro de você, tá certo? Já falei isso outras vezes aqui no perfil, mas eu acho que isso é tão importante, essa frase, ela tem um impacto tão grande se você parar para analisá-la, que ela pode realmente mudar a sua vida de um dia para o outro.